Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, à nossa mensagem e reflexão de hoje. E a passagem do Evangelho que vamos meditar e refletir hoje, ela é bem conhecida de todos nós, que fala justamente sobre o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é tão importante, e essa passagem nos traz detalhes tão preciosos que os 4 evangelistas fazem questão de falar sobre ela. Porém, Lucas traz um detalhe a mais. Ele diz assim: quando o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E veio do céu uma voz que dizia: Tu és meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Que passagem maravilhosa! O que podemos perceber e aprender com esse texto que acabamos de ouvir? Podemos aprender que a oração é uma chave. O texto diz que estando Jesus a orar, o céu, estando ele a orar, o céu se abre. Podemos perceber e aprender que a oração é uma chave. Isso mesmo. A oração é uma chave que abre o céu, que nos permite e nos dá acesso ao céu. Que maravilha! A oração, ela tem este poder de nos conectar. De nos conectar com Deus. Hoje, o que mais podemos perceber é que estamos conectados, cada dia mais nos conectamos. E nós estamos conectados o tempo todo a alguma coisa ou alguém. Mas a oração, ela tem esse poder de nos conectar a Deus. Onde as barreiras são retiradas e passamos assim, então, ter livre acesso para falar. E muito mais que falar com Deus, temos esse livre acesso para ouvir a Deus. Foi isso que Jesus ouviu quando ele estava em orar naquele dia. Ele ouviu a voz do Pai que dizia: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Qual a dificuldade que muitas pessoas encontram para ouvir a Deus? Quantas pessoas me falam: eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo ouvir a Deus. E talvez aqui nessa mensagem de hoje tenha uma chave que te dá uma resposta. Talvez uma das coisas que talvez nos impede, te impede de ouvir a Deus, é que nós estamos conectados com muitas coisas
ao mesmo tempo. E é preciso, para conectar alguma coisa, nós precisamos desconectar de outra. Mas hoje nós queremos conectar muitas coisas no mesmo momento. É por isso que essa geração cada dia mais está mais ansiosa. É porque está querendo conectar muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E a Bíblia diz algo interessante para nós. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Olha, a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Mas às vezes nós queremos comparar o ciúme de Deus com o ciúme dos homens. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, significa que Deus não quer dividir eu e você com ninguém. O ciúme de Deus não é como o ciúme humano, que pode ser um ciúme pecaminoso ou um ciúme negativo. O ciúme de Deus é um zelo santo por nós. O ciúme de Deus é um zelo por nós, com o intuito de nos fazer com nós uma aliança. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando quisermos conectarmos com Deus, é só com Ele. Preste atenção que quando você quiser conectar com Deus, vai ter que ser só com Ele, porque Deus é um Deus ciumento e Ele não quer dividir você, o seu pensamento. A conexão, ela se dá através, em primeiro momento, através do seu pensamento, do nosso pensamento. Quando quisermos conectarmos com Deus, é só com Ele. Tem um ditado que diz assim, que não tem como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. E é verdade, se você tentar, você não vai conseguir. E às vezes nós queremos conectar com Deus, e queremos conectar com o nosso trabalho, queremos conectar com tantas coisas ao mesmo tempo. E nós podemos, e vamos perceber que mais adiante, que tem essa possibilidade. Não tem como você conectar com Instagram e YouTube ao mesmo tempo, não tem como. E às vezes nós queremos conectar com Deus e outras coisas ao mesmo tempo. Interessante que a Bíblia não diz que devemos amar, perdoar e fazer tantas coisas sem cessar. No entanto, a Bíblia diz que devemos fazer sem cessar. O que devemos fazer sem cessar é orar. E por que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar? Porque significa que se eu e você conseguirmos orar sem cessar, significa que eu e você estaremos o tempo todo conectado com Deus. Olha que maravilha, que bênção seria para mim e para você se nós conseguíssemos ficar o tempo todo conectado com Deus. E se você está conectado com algo, você está recebendo daquilo que você está conectado a algo. Imagina se nós estivéssemos conectados com Deus, quantas bênçãos, quanta graça nós alcançaríamos por essa graça. Certamente nós seríamos mais felizes, certamente teríamos um coração com muito mais paz. E a boa notícia é que eu e você podemos, no nosso dia a dia,
mesmo na correria do nosso trabalho, do estudo, da nossa função, cuidando da casa, da família, mesmo na nossa correria, mesmo na nossa correria do nosso dia a dia, nós podemos sim estarmos mais tempo conectado a Deus. Visto que a oração, segundo Santa Teresinha, orar é levar a nossa alma, os nossos pensamentos a Deus. Portanto, nós podemos fazer isso no nosso trabalho, na escola, dirigindo, em qualquer lugar. Nós podemos conectar a Deus em qualquer lugar, mesmo estando fazendo nas nossas funções do nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Meu querido irmão, irmã, eu não sei em que ou em quem você tem ficado mais conectado. A verdade é que nós passamos o tempo todo conectado. Eu não sei em quem ou não sei em que ou em quem você tem ficado mais conectado. E o que sentimos, muitas vezes, nós não sabemos por que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo aquilo. Às vezes, o que sentimos, muitas vezes, são frutos de nossas conexões. Cuidado com o que você tem que se conectado. Cuidado com o que você tem que se conectado. Porque naquilo que você está conectado, vai gerar frutos. Tantos positivos quanto negativos. Talvez as coisas e as pessoas que você tem se conectado não tenham te feito bem. E se não te feito bem, se nós estamos conectados a algo, alguém que não te feito bem, de repente precisamos repensar. E eu te convido hoje, em nome de Jesus, a fazer essa experiência, talvez seja nova, de se conectar um pouco mais com Deus. Faça essa experiência hoje, a partir de hoje, a de se conectar um pouco mais com Deus, elevar o seu pensamento, meu pensamento vive em você, deixar que o seu pensamento viva mais em Deus, do que nas coisas, que nas pessoas, que nos problemas. Esse Deus que Jesus disse que é nosso Pai. Esse Pai que nos ama e que nos ama com amor incondicional. E a proposta dessa mensagem hoje é: conecte-se com Deus. E agora, creio que você já sabe a senha para se conectar com Deus. A senha é uma só para todos. A senha da conexão com Deus é uma só para todos nós. Não existe outra senha. A senha ela é única. E a senha é a oração. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ore, ore, ore. E ouça Deus te dizer: tu és meu filho amado, tu és minha filha amada. Em ti ponho minha afeição. E Deus não quer falar somente isso a mim e a você. Deus tem muito mais para falar ao nosso coração.
Basta eu e você estarmos conectados nele. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria.